amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês já estão nos acompanhando há um tempo nos estudos simples do irmão José, nas colocações que nos atinge nesse trabalho que nós temos aí com o inconsciente profundo, entretanto, na simplicidade das nossas atitudes diárias, que faz com que a gente reveja uma série de posturas que já estão assinaladas no nosso estado íntimo há séculos. E aí ele vem com algumas páginas bastante ilustrativas no que diz respeito às reflexões que a gente precisa fazer. Hoje nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai. O capítulo se chama Consentimento. Consentimento, de consentir. Consentimento, de consentir, de ceder. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Olha como que isso é simples e, ao mesmo tempo, ele pega todos nós. Frequentemente te queixas da influência perniciosa de espíritos infelizes. Vocês já notaram que, de quando em vez, a gente está sempre responsabilizando os espíritos inferiores? A gente está sempre falando os obsessores, os espíritos inferiores, outras religiões falam os demônios, mas a gente não se coloca. É muito interessante como que nós temos um perfil angelical, vocês já notaram isso? A gente tem um perfil tão angelical, o outro é que nos perturba, esses espíritos inferiores é que perturba a gente. Se não fosse eles, a gente já estava quase no céu. Por quê? A gente tem um tal de desviar o foco. E aí ele coloca para nós assim, dizes-te debaixo de terrível obsessão. Ah, eu estou assim por causa dessa obsessão, esses espíritos. A gente se coloca nesse lugar. A palavra obsessão, ela vem do latim obsessão. Obsessão, no latim é obsessione. Obsessione. Obsessione, que significa perseguição. Perseguição. Ora, se nós estamos colocando como sendo a influenciação que a gente recebe, se a gente está colocando, estamos sendo perseguidos. Se estamos sendo perseguidos, eles é que são os responsáveis pelas nossas desditas. Tanto que, olha como que ele traz para a gente. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. E aí vocês estão lembrando da questão de número 459 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque aqui ele coloca para nós que a gente diz, olha, clamas contra a ação das entidades dos desencarnados que te submetem. A gente começa a colocar o tanto que eles estão nos submetendo. Porque qual que é a pergunta 459 de O Livro dos Espíritos? Os espíritos influenciam na nossa vida? Veja, gente, essa é uma das perguntas que as pessoas mais conhecem do Livro dos Espíritos. Se eles influenciam na nossa vida. A pergunta número 1, que é Deus. Qual modelo, né? Que o Livro dos Espíritos responde que é Jesus. Isso nós já sabemos. Mas quando o Livro dos Espíritos pergunta se eles influenciam na nossa vida, e a resposta é, ordinários são eles que vos dirigem, primeira coisa que a gente precisa pensar, primeiro, os espíritos influenciam na nossa vida. A influência, ela pode acontecer dos espíritos obsessores e também dos orientadores. Porque senão fica parecendo que só os obsessores que influenciam. Não, os obsessores, eles perseguem. Eles perseguem. Aí tem uma diferença. Por quê? Porque os orientadores espirituais, eles também influenciam? Influenciam. Influenciam te apresentando uma pessoa que te dá uma dica para você mudar aquele trajeto. Influenciam abrindo uma página ao acaso, que é uma página orientadora,
nos seus deslizes, influenciam te trazendo uma intuição saudável para que você mude a linha de conduta mental que você está tendo, influenciam quando te coloca um doente na sua frente ali, de imediato, e aí você naquele momento muda o seu trajeto e vai ajudar aquele. Olha a influência dos bons espíritos, elas também acontecem. Mas qual que é a diferença dos obsessores? Eles não influenciam com esse perfil, é um outro perfil de influência, e é uma influência de perseguição. É uma influência de perseguição. Eles vão persistindo ali até conquistar o seu intento. Os mentores não. Eles intuem, eles sinalizam, eles apresentam, eles orientam e depois eles esperam. Ah, quer dizer que eles não ficam? Não, porque se eles ficarem assim o tempo todo, eles deixam de ser orientadores e viram obsessores. Imagina o seu orientador te obsidiando, o seu orientador espiritual. Aliás, ele não seria nem orientador. Para ele ser orientador, ele já tem que ter saído dessa faixa vibratória há séculos, há milênios, ele já saiu disso. Um dia pode ter vivido os dramas que a gente vive hoje. Um dia. Então, quando coloca para nós aqui, e hoje eles na condição de orientadores, clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Quem te submete? Os obsessores. Os obsessores te submetem. Mas a gente clama contra. A gente acha que todas as vezes que a gente não está bem, a gente está sendo submetido pelos obsessores. A gente acha. Quando eu volto na pergunta 459, se eles influenciam na nossa vida, eu quero que a gente tenha essa visão, porque a maioria dos estudos que a gente assiste, das pessoas que fazem a observação, estão sempre falando da influência dos espíritos negativos. O Livro dos Espíritos não fala isso. O Livro dos Espíritos fala assim, ordinários são eles, influencia tanto que ordinários são eles que vos dirigem. Atenção, porque isso vai entrar na nossa página aqui. Aí já diferencia dos orientadores, porque eles não nos dirigem. Os orientadores nos coordenam, nos orientam, nos ajudam, nos sinalizam, nos apresentam e depois ele deixa que a gente caminha. Ele deixa, eles deixam que a gente caminha. E aí diferencia do perfil dos obsessores, que eles vão colocando a gente no caminho deles. Entretanto, lembra o nome da página? Consentimento. Consentimento, de consentir, de permitir, de aceitar. Aí o parágrafo seguinte ele diz assim, em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra à mercê do mal. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que não existe uma programação para a maldade, para a perversidade, para a deslealdade, para a desonestidade, para a falta de escrúpulos, para a corrupção. Não existe uma programação para a desgraça. Não existe. Ninguém está à mercê. Se ninguém está à mercê, ou seja, todos nós estamos sendo visualizados pela providência divina. Todos nós estamos sendo analisados pela providência divina. Todos nós estamos sendo acolhidos, não tem ninguém entregue. Aqueles que a gente tem a visão deturpada, a nossa visão, de que este já está, olha, para Deus, esse já está perdido, para Deus não existe. Até porque nós não nos conhecemos. E o nosso passado pode ser daquele que um dia alguém falou, esse aí está perdido, olha a gente aqui. Ouvindo evangelho, estudando evangelho, fazendo reflexões, lutando por mudanças. Todos. Não tem ninguém à mercê do mal. Aí ele continua. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. Isso não coaduna com o que a gente acabou de dizer? Contrabalançando o assédio das trevas, existe a proteção da luz. Ora, se existe a proteção da luz que contrabalança, isso vai depender da minha faixa vibratória. Vou pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vejam. Vocês estão vendo aqui
O povo da minha geração vai entender o que é isso aqui. A geração mais jovem talvez ainda não entenda o que é isso aqui, mas eu vou contar. Deixa eu fazer aqui direitinho, espera aí. Isso aqui, na nossa época, chama-se radinho de pilha. Isso aqui é um radinho de pilha. Tá claro? Olha aqui as ondas. Olha as ondas. Você sintoniza na faixa que você desejar. Você sintoniza. Então, veja bem, nós temos aqui as antenas. Nós temos as antenas aqui, ó. As antenas estão também mandando as suas ondas. Você sintoniza no futebol, você vai receber essa informação. Você sintoniza com rádio polícia, você vai receber essa informação. Você sintonizou com a música popular brasileira, você vai receber essa. Ou seja, você vai sintonizar na faixa que você desejar. Radinho de pilha. Agora vamos trazer para mais pertinho da gente. Imaginem vocês que aqui agora não é um rádio de pilha. Agora é você. Agora é você. Aqui não é uma antena. Aqui é a sua mente. Aqui é a sua mente. Olha, aqui é você. Aqui não é antena, é a sua mente. Você sintoniza na faixa que você quiser. Aí, aqui não é simplesmente antenas que estão mandando música, futebol, notícias policiais. Aqui agora é o plano espiritual. O plano espiritual. Ora, se aqui é o plano espiritual, qual é a faixa que a gente está vibrando? E aí sim, volta a resposta da pergunta 459. Qual a faixa que a gente está vibrando? Por quê? Porque a gente recebe influências positivas e negativas. Aí eu pergunto para vocês, o plano espiritual vai mandar para a gente informações positivas ou negativas? Ele vai mandar as duas. Pode ser positiva, pode ser negativa. Por quê? Porque depende, não é do plano espiritual, depende da minha faixa vibratória, depende da minha mente, depende do meu padrão de sintonia, depende dos meus envolvimentos, depende das minhas emissões mentais. Então, aí vem o plano espiritual mandando informações. Qual faixa que eu estou vibrando? Eu estou vibrando com o trabalho, com o diálogo, com o acolhimento, com o acordo, com a reflexão, com o autoconhecimento, eu recebo informações positivas. Se é o contrário disso que eu vibro, eu recebo informações negativas. Tá claro? Aí eu volto na colocação do irmão José. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. Ora, então, como vocês podem perceber, existem influenciações dos dois lados, mas a influência negativa, ela é persecutória, ela é de perseguição. A influência positiva, ela é saudável e a gente recebe também o tempo todo. Depende, então, da gente. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. Olha o tanto que isso aqui é rico. Eu tenho que parar de dizer que eu estou assim, ou eu fiz assim, porque são os outros que me influenciaram. Ora, a influência existe. Vamos voltar na perguntinha que eu deixei o espaço aqui para vocês fazerem essa avaliação comigo. Olha bem, agora vamos trazer só para a influência negativa. Eu vou trazer só para a negativa, depois a gente inverte o raciocínio. Os espíritos obsessores que querem nos influenciar, e muitos que influenciam, e muitos que até dirigem, eles têm um limite de influência. Em porcentagem, qual o limite deles?
O limite deles é de 49%. O limite de influência deles. Eles podem influenciar a gente 5%. Eles podem influenciar a gente 13%. Pode influenciar 25%. Vai depender de como eu estou lidando com o meu padrão mental. Mas qual é o limite de influência do espírito obsessor? 49%. Mas olha, quando chega no limite de 49%, eles já estão quase tomando conta da gente. Cuidado com isso. Por quê? Porque a outra decisão, ela é minha. A minha decisão, eu tenho de responsabilidade 51%. No limite, quando eles chegam nesse limite aqui, gente. Então eu não posso responsabilizar os obsessores por minhas ações. Porque se eles tiverem 13% de influência, 13%, eu sou responsável 87% das minhas atitudes. Se eles tiverem 35% de influência, eu sou responsável 65% das minhas atitudes. Mas o limite deles é de 49%. Eles não vão tomar conta de mim. Eles não vão tomar conta. Tá claro isso? Se eles não vão tomar conta, essa ação aqui é da minha responsabilidade. Essa ação é da minha responsabilidade. Ah, mas e essa parte aqui dos 49%? Atenção, voltemos ao título do texto. 49% é a ação do meu consentimento. Olha o tanto que o irmão José aprofunda para a gente. Eu vou consentindo que as ações me agridam. Eu vou consentindo. Gente, olha só para vocês terem uma ideia. O livro A Loucura sob o Novo Prisma, agora trazendo para a situação de pacientes psiquiátricos, mais de 80% dos pacientes que estão internados nos hospitais psiquiátricos, mais de 80%, eles estão debaixo de influenciações espirituais agressivas. Ah, mas eles não têm uma outra alternativa. Tiveram e não abraçaram. Gente, acabou de falar que não tem ninguém à mercê. Não tem ninguém à mercê. Significa o quê? Todos estão recebendo orientações, todos estão caminhando, todos estão fazendo. Só que tiveram o aflorar da mediunidade, alguém convidou para poder frequentar uma casa espírita, alguém convidou para ir numa religião. Vamos nos vincular mais ao Evangelho. A gente está falando da doutrina espírita porque ela nos proporciona a fé raciocinada, o que não significa que as outras religiões não trabalham, não influenciam, não ajudam. Não todas, gente. Basta abraçar a causa. Agora, a doutrina espírita, ela nos convoca à fé raciocinada. A gente vai saber por que está acreditando, por que está sofrendo. Uma linha reencarnatória de raciocínio, de vivências, de atropelos. Fé raciocinada. Então, a maioria dos pacientes que estão internados, eles estão com 49% do processo de influenciação. Mas quando estavam 5%, um familiar chamou. Quando estava 12%, o vizinho chamou. Quando estava 23%, a namorada ou o marido chamou. E foram permitir. Não, isso é bobagem. Não, não vou não. Não, esse negócio aqui é se eu tomar um, eu saro, eu melhoro. Isso aqui não, isso aqui é só eu fumar uma. Olha, e a pessoa foi consentindo. Ela foi consentindo. Por isso o texto se chama consentimento. Consente, 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 consente. Lá na frente ela tem um transtorno. E aí os transtornos vão deixar a pessoa sobrecarregada. Ainda assim, ela tem 49. Se ela tem 49, atenção, o que nós aprendemos aqui? 49 e 51. O que a gente chama de empate técnico. Sabe o que significa isso? Olha, já é difícil fazer essa distinção aqui. A gente já não sabe quem tem mais força. Se são os 51% da criatura que é responsável ou os 49% da criatura porque ela consentiu ficar nesse processo de
perturbação. Entenderam a gravidade? Eu falei com vocês, se nós observarmos a influenciação dos espíritos negativos. Ah, mas os mentores, eles vão chegar até 49%? Olha, mentor não é perseguidor, mentor é orientador. Eles não vão chegar nesse número porque eles não vão ficar ali. Eles vão falar uma vez, duas, três, quatro, e aí eles já vão para outras tarefas. Eles vão para outras tarefas, eles não ficam parados, sentados, esperando a gente despertar. Mas influenciação, perseguição está aqui. Por isso que a maioria das pessoas, sempre quando fazem referência à pergunta 459, trabalha com a ideia dos obsessores. Mas os mentores também favorecem para que a gente aceite a orientação, aceite a coordenação, aceite a dica. Para quê? Para que estejamos fortalecidos nas nossas atitudes, aumentando o valor de 51, para 55, para 63, para 78. Ok? Voltando lá. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Olha que bacana isso aqui. Ninguém constrange alguém, ninguém deste grupo aqui, ninguém vai constranger alguém, ou seja, essa pessoa aqui consentiu. Ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade, alguma, gente, uma brecha. Ofereceu a brecha, tem a atuação. Não ofereceu brecha. Lembram a colocação de Jesus no capítulo 24, no versículo 42 de Mateus? Quando ele coloca, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor? Se a gente não der um espaço para a passividade, a gente não abraça as influenciações que poderão nos agredir. Quando a gente abre o espaço para a passividade, a gente consente. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Aqui, quando ele fala, não cessam de tentar influenciar-te o pensamento, não é uma influenciação de perseguição. Não é uma influenciação de perseguição, senão eles deixam de ser espíritos superiores. Mas eles continuam nos ajudando. Só que quando eles veem que nós estamos pegando um caminho absolutamente oposto da orientação, eles aguardam. Eles aguardam o quê? O que eles aguardam? A dor. Porque desviou do curso, vem dor. Você está no caminho, resolve pegar uma trilha. Ali na trilha você não conhece, ali tem pedra. Você não conhece, mas tem animais. Você não conhece, mas tem peçonha. Você não conhece, mas tem buracos. Aí na hora que você vai passando por diversas adversidades, qual que é a resposta que você dá para si? Primeiro assim, eu vou seguir, será que vai dar certo essa trilha? Na hora que você está lá na frente, você descobre o quê? Não deu certo, vou voltar para a estrada. Os mentores que estão atentos, aguardando, a gente retoma e eles começam a nos intuir outra vez. O que ele fala? Influenciando o pensamento. Influenciando o pensamento. Tanto que, quando Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, no capítulo 31, trabalha para a gente sobre comunhão mental, o capítulo se chama Comunhão Mental, ele fala que nós temos dois tipos de pensamentos, pensamento positivo e pensamento negativo. O livro Estudando a Mediunidade é um estudo sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz. Então, quando Martins Peralva coloca para nós este capítulo, os dois tipos de pensamentos, basta nós sabermos que conduta nós daremos para aquilo que está nas nossas mentes. Os mentores não se cansam. Mas eles recuam? Não, é a gente que se afasta, não é eles que recuam. Quando eu falei assim, eles vão insistindo, depois eles não viram as costas, falaram, vão embora, deixa ele para lá. Eles não fazem, eles são mentores, mas eles aguardam.
Eles esperam. Ok? E aí ele coloca mais. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Ele fala ausculta, ele não fala escuta. Ah, mas tem diferença? Tem diferença. A palavra auscultar, ela vem também do latim, que é uma investigação. Por isso nós temos na área médica o aparelho de ausculta, não é o aparelho de escuta. Porque o aparelho de escuta é o seu aparelho auditivo. Esse é o seu aparelho, esse é o ouvido, esse é o seu aparelho de escuta. Ele está falando para auscultar, ou seja, dilata a sua audição. Ausculta, que vem de auscultare. O ouvir, que vem do áudio, a gente escuta um monte de sons. Eu estou escutando uns passarinhos aqui da redondeza. Isso faz parte do meu ouvido, é o áudio. É o áudio. Mas ele pede para auscultar. Auscultar. Auscultar é eu entender o que essa melodia dos passarinhos está provocando no meu estado íntimo. Ausculta. É quando você escuta uma música e quais pensamentos aquela música te mobiliza, que viagem aquela música te leva. Ausculta. É você estar numa relação conturbada. Ausculta o que você pode filtrar dali para aprender. Ausculta. Então, o que ele coloca para nós? Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Da mesma forma que o auscultar vem do auscultare, do latim, o ouvir vem de áudio, também do latim. A gente está ouvindo um monte de coisas. Pouco a gente está auscultando. Ausculta para que você não consinta que determinadas influenciações agridam o seu estado e você passa a achar que os espíritos são responsáveis pela sua desdita. Eles não são. A gente vai consentindo. Daí a pouco a gente está envolvido. Estamos envolvidos que a gente consentiu, que os obsessores, aí sim, no processo de perseguição, os obsessores nos agrediram, nos influenciaram, nos envolveram. E aí faltaram as orientações que a gente não auscultou. Pelo contrário, a gente desprezou. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.